A obra de Deus é grande, irmão. Nós temos que ter essa visão de saber que Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. Eu estive conversando com uma jovem, deve ter 10, 11 anos. Ela está sendo convidada para pregar em diversas igrejas. E eu estava passando para ela a respeito da divulgação da pregação, para que ela viesse a procurar se aprofundar mais nesse chamado que ela tem da parte de Deus, que ela viesse se dedicar mais nas coisas de Deus, porque o irmão sabe que o mundo ele oferece muitas coisas, mas nenhuma dessas coisas que o mundo oferece inclui a vida eterna. E a Bíblia relata que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, terra. Então, muitas das vezes, muitas coisas nós vemos aqui na terra, coisas magníficas. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória do Senhor, terra. Mas o irmão sabe que a Bíblia diz em Apocalipse que tudo que temos visto no dia de hoje vai passar, que tudo que nós temos visto na terra irá passar, assim como uma cortina, isso tudo que nós estamos vendo aí vai passar. Mas a Bíblia relata que as palavras do Senhor, elas não passarão. Eternamente nós estaremos com o Senhor na glória, mas isso inclui a renúncia aqui na terra. Os irmãos sabem que muitas das vezes a terra aqui, ela parece ser muito boa para o ser humano, mas nós sabemos que quando o homem sair do corpo físico, ele vai dar conta no céu, para Deus, de tudo aquilo que ele fez aqui na terra. Capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse, fala sobre a respeito do juízo final. Nós estivemos falando aqui a respeito do livro do memorial que há diante do Senhor. No capítulo 3 de Malaquias, nós lemos aqui sobre o memorial que há diante do Senhor. E nós lemos agora em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, a respeito daquilo que vai ocorrer com o homem depois desta vida. Nós temos lendo, a princípio, os dois caminhos de bênção e de maldição que o homem tem aqui na terra para escolher. Nós lemos a respeito da bênção que Deus tem proposto no capítulo 3 de Malaquias. Mas o homem que está aí no corpo sem Deus, ele está incluído no capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse, o juízo final. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, terra. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte no inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Os irmãos veem que quando nós iniciamos aqui nesta noite trazendo a palavra, nós dissemos, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Os irmãos observam no capítulo 20, versículo 15 de Apocalipse, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós temos visto que os livros se abriram e nada ali escapou terra. Muitas das vezes nós achamos que morreu aqui na terra e acabou, tudo que nós fazemos aqui acabou, mas a Bíblia diz que até aqueles que estavam lá no inferno, lá súbia, tiveram que sair de lá para vir ser julgados pelo que estava escrito nos livros. Então, não existe ninguém que esteja escondido da mão de Deus. Ele pode estar no inferno, pode estar no fundo do mar, mas na hora que o trono branco de Deus se aproximar para o julgamento, todos estarão ali para ser julgados. E a Bíblia relata que Deus vai separar um dos outros e vai dizer para aqueles que são do reino de Deus, vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas para aqueles que são rebeldes às Escrituras, a Bíblia diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. E as Escrituras relatam que Deus diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é verdade? O lago de fogo, o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas nós sabemos que o homem é rebelde, tem um coração de pedra, terra, e ele quer ali dormir com Satanás, ele quer dizer que Satanás é pai dele, e ele quer
combatido, né, corpo a corpo, alma a alma com Satanás. Mas nós temos o temor de Deus no nosso coração e nós sabemos que vamos temer a Deus até o dia de sair do nosso corpo, chamado morte. Porque nós sabemos que sair do corpo sem Jesus não é uma coisa boa, é uma tragédia sair do corpo sem Jesus. Os irmãos vão ler no capítulo 26 de Atos. Os irmãos vão ver que Jesus deixou uma palavra clara para Saulo do chamado que ele tinha com ele para com os gentios que somos nós. Capítulo 26 de Atos, versículo 18. Eu te chamei para abrir os olhos dos cegos e das trevas os converter à luz e do poder da Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados. Lá súbia, pela fé em mim. Capítulo 26 de Atos, versículo 18. Para abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte pela fé em mim. No capítulo 3 de Apocalipse, os irmãos vê quando o Filho de Deus se manifestou a João Batista para falar a respeito da vida eterna, e ali ele disse que tinha a chave da morte e a chave do inferno. Mas o homem acha que tem tudo aqui na terra, mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos que ter direito à salvação, nós temos que ter direito à vida eterna, porque uma roupa bonita, um carro bonito, uma casa bonita, a Bíblia diz que o homem aqui na terra, se viver mais de 70 anos, é com câncer em casa. Não é verdade? Às vezes a pessoa pega milhares de dólares e coloca num banco fora do Brasil, onde nem ele mesmo sabe que caixa, que tipo de cofre está escondido, só para não ter que pagar os impostos aqui no Brasil. Não é verdade? Muita gente coloca dinheiro lá. Às vezes aquela criatura sai do corpo sem nunca tocar naquele dinheiro que ele guardou. Mas a Bíblia relata que nós devemos fazer um tesouro, guardar um tesouro do céu, glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as palmas louvam o Senhor. Irmãos, o rico é uma coisa muito séria, porque Jesus já chegou ali, né, repreendendo os ricos e derrubando ali aquelas mesas dos cambistas ali, glória a Deus, confirma Jesus. Então, é verdade, e Jesus já chegou ali repreendendo aquele povo ali, já com chicote, mas irmão, o homem não tem jeito. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, Jesus já vem falando contra os ricos de novo, porque passa tempos e até o dia de hoje o rico quer morrer. Esses tempos eu vi a pessoa que quis ser enterrada junto com o carro, né? O carro foi junto na sepultura. Misericórdia. Mas Jesus fala sobre os ricos no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, terra, e veste branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja teus olhos com colírio para que veja. Capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Depois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato, terra. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Os irmãos sabem que quando o Filho de Deus subia aquela rua com aquela cruz pesada, as mulheres batiam no peito, aí elas ali se lamentavam pelo Filho de Deus, porque a Bíblia relata que no meio de uma multidão de mais de 5.000 pessoas se atropelando, Jesus não deixava ninguém, né, de mão, Jesus não agia com acepção de pessoa. A Bíblia relata que todos que iam até Jesus saíam curados e a ninguém despedia com a mão vazia. Os irmãos observam que Deus, ali na sua maravilhosa luz, né, estando ali em Jesus, levando os nossos pecados naquela cruz pesada, as mulheres chorando, e Jesus falou para aquelas mulheres: não chora por causa de mim, chora por causa de vós, né? E se com galho verde eles estão fazendo isso, né? Quanto mais com o seco que sois vós. Então nós, aqui na terra, somos o galho seco, né? Nós somos, né, uma bênção, mas em vaso de barro. Se o vaso de barro quebrar,
acabou tudo. Mas a Bíblia diz que a nossa renúncia, que a nossa força da renúncia aqui na terra é um eterno peso de glória, porque o mínimo sofrimento nosso aqui é um eterno peso de glória. E que quando essa casa terrestre desfizer, nós temos um edifício no céu, não feito por mão de homem, mas feito pela mão de Deus. Amém? Vamos glorificar o Teu cascome em nome de Jesus. Aleluia, glória, glória a Deus. Irmãos, a palavra é essa. Glória a Deus. Que Deus tem nos dado nesta noite. Deus tem falado coisas profundas nesta noite. E é de salvação eterna, é de renúncia, é de cura. Ele tem repreendido o devorador. Né, irmão? Porque a Bíblia relata, quando nós lemos aqui, eu repreenderei o devorador. Quando Deus diz que Ele vai repreender o devorador, significa que ninguém mais, né? Não seremos nós que iremos repreender o devorador. Deus vai repreender o devorador. Capítulo 3 de Malaquias, versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que ele não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, se Deus repreender o devorador na nossa vida, ninguém vai impedir a nossa vitória. Irmão, Deus é muito poderoso. Ele tira do fundo do poço e Ele coloca sentado junto com os príncipes. Os irmãos vão ver a história desse presidente da República, ali, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Os irmãos vê lá, né, como que aquele homem era e como que ele chegou no topo ali, né, sendo presidente da República. E Deus também pode fazer isso com qualquer um, né, que serve o Senhor. Muitas das vezes nós não temos uma roupa para vestir, nós não temos um emprego, às vezes o armário está sem o que comer, mas Deus, Ele fica nos observando, né, para ver até onde vai, né, até onde nós iremos. Porque muitas das vezes, hoje eu estive no monte orando, porque uma jovem lá de fora do Rio me pediu oração, então eu estava ali orando por aqueles jovens, e Deus me disse que estava amassando barro, terra. Então, de novo, observa que a pessoa, ela pode debochar dos cristãos, ela pode rir dos cristãos, ela pode debochar da palavra de Deus, mas uma coisa, ela não sabe que ela está na mão do olheiro. Nós somos o vaso de barro, mas Deus não é o barro, Ele é o olheiro. E o vaso não pode falar com o olheiro, não é verdade? O olheiro faz o vaso conforme ele quer. E se o vaso não estiver bom, ele quebra e ele faz de novo. Não é verdade, Terra? Vamos glorificar o Seu cascalho? Irmãos, a palavra foi dita maravilhosamente nesta noite. Cada um de nós aqui percebeu como que Deus tem nos tratado como filho. E a Bíblia diz que se nós renunciar aqui na terra, nós vamos ter herança de filho no céu. Não é verdade? Mas, se nós não renunciar, não teremos herança nem paz com Deus. E a Bíblia relata sobre a Santa Ceia, né? Domingo agora vai ter a Santa Ceia. Este aqui é um voto que nós pegamos no dia da ceia. E Jesus falou que aquele que não participa do meu corpo e do meu sangue, não tem parte comigo. Não é verdade? Ou seja, quem crê e for batizado, será salvo. Não é verdade? Então a pessoa, ela ali se renuncia, ela desce aos pés de Cristo. Deus dá ali uma nova vida, um novo pensamento, um novo corpo, tudo novo. E ela ali, as pessoas olham e falam, mas aquela ali é fulano, é ciclano, já é uma nova criatura transformada, porque o sangue de Cristo é vida na nossa vida, e nós aí passamos a ser participantes da vida eterna, não é verdade? Cheio de saúde, cheio de vitória, mas para isso é necessário renunciar, porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, a Bíblia relata que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte dos seus santos. Porque quando nós passamos desta vida para outra, nós já estamos ali cantando com os anjos na glória, andando nas ruas de ouro, sendo apresentado pelo Filho de Deus a todos os anjos do céu, a todos aqueles irmãos que já foram antes de nós, não é verdade? E é só vitória eternamente. Aqui na terra é 10, 20, 30 anos, 1 milhão de anos, mas no céu é bilhões de anos, é eternidade. Ninguém consegue entender quantos anos tem uma eternidade. É só vitória, não é verdade? É vitória. Deus tem nos concedido a vitória através do Seu Filho Jesus Cristo.